Estamos, você está ouvindo a gente? Então, gente, boa noite. Começou, tá? Boa Estamos aqui noite. ao vivo. Vamos Noite. começar hoje o nosso tema de hoje. A gente está preocupado aí, né? Nós estamos, né? Muito focadas em ajudar as famílias sempre, né? Nosso principal objetivo, além de ajudar, colaborar, informar as famílias, a gente também quer acolher essas famílias, a gente quer ter um momento também com essas famílias para que elas falem, para que elas desabafem. A gente também quer acolher essas famílias. E aí, desculpa aí, gente, que estava com 2 microfones aqui abertos. Mas hoje o nosso tema principal é a rotina das mães atípicas. Como que essas mães, principalmente mães, hoje a gente vai focar em mães. A gente sabe que tem os pais, a gente sabe que tem os avós, mas a gente está focando hoje nas mães. Como que essas mães conseguem também ter o seu momento, o momento ali de ir para uma manicure, de ir para um cinema, de ter um momento de lazer. E a gente sabe que a rotina de mães atípicas é uma rotina muito complicada, né, Gil? Sim, muito. Fechou seu áudio. E a Aí, gente agora. é uma rotina complicada e a gente tem percebido que, como o Lab abre muitas portas para a família, porque a gente, pelo tempo de trabalho que a gente percebe que quando o paciente chega, o aluno chega, o que a gente percebe? Que essa família precisa ser acolhida igualmente, até primeiramente, porque é através da rotina da família que a gente vai chegar na rotina da criança, né? Já existe uma dinâmica, então a gente precisa respeitar. E o que a gente percebe? Mães muito sobrecarregadas. Mas como a gente abre muito espaço para as mães, elas acabam dando muitos relatos das dificuldades, da falta de condição de fazer coisas para elas. Então, a gente hoje quer trazer esses relatos. O que essas mães estão realmente passando, não conseguindo fazer? Porque essa porta no Lab, ela se abre e é um lugar que existe, né? Muito importante para a mãe. Depois as informações, as necessidades e as demandas chegam aos outros familiares quando é preciso, porque a gente realmente entende que não chega uma pessoa só, mas chega um conjunto, né, Mário? Isso, realmente, né? E muitas mães não têm, né, talvez um local que ela pode conversar, que ela pode falar livremente, né? Ter um apoio, mas sem julgamento, né? Que é isso que a gente quer trazer, né? Essa rede de apoio, principalmente para esses pais, mães, avós em geral, né? Que às vezes eles se culpam, acham que não está fazendo certo, ou então está deixando. Sempre vem aquele sentimento de culpa, né? Então, às vezes, você escutando, tendo outra fala de outras mães, e você acaba enxergando que todas estão na mesma situação, né? E muitas das vezes, com muita clareza, até a Elisa, né? Como ela clareou, como ela falou a vivência dela, os momentos dela, como foi difícil. E depois, como ela começou a botar, vamos dizer, o trem no trilho novamente, né? Então, é isso que a Mário, gente... você trouxe uma palavra muito importante. Quando você falou, muitas vezes a mãe se culpa. É como se, assim, se eu não dedicar todo o meu tempo ao meu filho, se eu for a uma manicure, se eu for fazer uma academia, se eu vou fazer uma yoga, eu vou estar sendo negligente. E aí a gente vem até com aquela história do avião, né? Que todo mundo conhece, mas a gente relembra aqui que quando a gente, se num acidente de avião acontecer das máscaras caírem, antes de você ajudar alguém, você precisa colocar máscara em você. Porque se você for ajudar o outro, provavelmente você desmaia, não ajuda nem a você nem o outro. Então, essa palavra culpa que você trouxe, eu acho que maternidade e culpa, ela já caminha junto. Para todas as mães, né? Porque para uma mãe deixar o filho e fazer alguma coisa, dá um sentimento, muitas vezes, de negligência. Eu poderia estar lá, mas se eu não estou bem, se eu não estou internamente bem,
como disse a outra mãe, se a minha unha não está feita porque é terapêutico fazer uma unha, se eu estou completamente descuidada, como eu vou conseguir ajudar o meu filho de uma forma emocionalmente saudável? Né? Então, é muito, acho que passa muito pela questão da culpa. Eu hoje estava, por um acaso, né? Hoje eu estava no salão e para gente que não tem essa rotina tão, né, tão difícil, né? Que a gente não é, nós não somos mães atípicas, né? Na nossa rotina a gente vai a hora que a gente quer, para a gente, né, é tudo mais fácil. Então, fui no salão. E eu fiquei pensando lá no salão, falei, caramba, né? Como deve ser difícil para essas mães ter um momento de fazer o cabelo, pintar o cabelo, de fazer uma unha. Eu ia até gravar um momento, até falei isso com a Gil. Falei, eu ia gravar esse momento aqui fazendo um shortzinho curto sobre isso. E de repente me entra uma mãe. Eu ia começar a gravar, gente. Eu tava com o celular assim gravando. Aí entrou uma mãe com uma criança, né? Uma criança autista, suporte 1, para cortar o cabelo. E ainda pensei, falei, né, o momento que poderia ser dela, mas não, ela não pode, ela teve que abrir mão para o filho, né? A gente não sabe em qual momento que ela vai conseguir ela cortar o cabelo, ela fazer uma unha, mas o menino estava lá, ela estava lá do ladinho. Tem mães que têm um suporte em casa, né? Tem alguém que pode olhar essa criança, tem alguém que possa, não sei, tem gente até com condições melhores, que tem até uma babá, né? Enfim, o próprio pai, o avô, mas não são todas. Muitas mães estão sozinhas. E aí, como que faz, né? Que momento que vai ter para a saúde mental dessa mãe, porque ela também precisa disso. Olha o quanto que é importante para uma mãe ter um momento só dela. Ter um momento de, igual aquela mãe que a gente, né, Elisa Lima, que a gente entrevistou, como que foi importante para ela falar, a minha terapia é o momento que eu estou fazendo unha, que ali sou eu comigo, só. E mesmo assim, ela não deve ficar sem pensar no filho, porque não desliga, né? Você vai numa academia, você vai na manicure, mas você está o tempo inteiro pensando como é que será que está o filho em casa, independente de com quem esteja. Então, não é fácil, mas a saúde mental dessas mães é muito importante também. É necessário esse momento, é preciso que elas tenham esse momento. Agora, como ajudar? Como fazer isso? Em que momento essa... Gente, vamos pensar, um autista suporte 3, não verbal, né? Que tem lá suas estereotipias, que tem, enfim. Como que ela vai conseguir ter 5 minutos, 1 minuto, que ela consegue fazer uma, sei lá, uma meditação, ouvir uma música, ler um livro? Não dá, gente, não tem como. Como ajudar? O que a gente pode falar para essa mãe para que a gente consiga fazer a diferença para ela? Qual é esse momento? É o momento que essa criança está na escola? O que vocês acham? Vocês acham que é no momento que a mãe deixou essa criança na escola? Será que nessas horinhas, talvez ela nem deixe esse filho durante muito tempo na escola, porque ainda tem isso também. Dependendo do transtorno, do distúrbio, do suporte 1, 2 ou 3, de repente a escola vai ligar e falar, você tem que vir aqui buscar seu filho, né? Ele está desregulado, a gente não está conseguindo, isso acontece muito. Então, aquele momento que ela entrega o filho na escola, ela deve pensar, agora... Isso se a mãe não trabalha, ainda tem isso também, se ela não trabalha fora. Porque se ela trabalha fora, então, porque muitas mães têm que largar seu trabalho. Eu tenho um atendimento, que eu faço 2 atendimentos, aliás, né? É uma família de 3, uma adolescente, e são 2 irmãos. Os 2 menores, um menino e uma menina, são suporte 3 não verbais. E a mãe é enfermeira, gente, é uma baita de uma enfermeira. Ela sabe muito, sabe? É uma pessoa muito dedicada ao trabalho dela. Mas olha, é uma logística que ela faz para ela conseguir trabalhar. Aí a avó, uma avózinha de 80 e poucos anos, ela leva a menorzinha, a avó que leva, o maior o pai leva. O pai leva para a escola, vai trabalhar e a avó leva no atendimento comigo. Gente, dá pena, porque como é que eu entrego essa menininha que é suporte 3, ela é agitada e a avó vai a pé pela rua. Aí eu entrego assim com o coração na mão, sabe? Falo, ai meu Deus. Aí eu falo, não, daqui a pouco o pai vem e me pega, encontra comigo no caminho. Mas tem dia que a menina tá desregulada e ela vai correndo pela frente da avó, a gente tem que... Olha, não é fácil. Essas profissionais que se formaram, que têm sua profissão, que trabalham fora, como dão conta, gente? Eu não consigo, sabe? Eu acho que são pessoas assim que conseguem fazer milagre na vida delas. Ai, o que vocês acham Dani, aí? você me lembrou
Eu acho muito bacana a gente exemplificar com coisas realmente que a gente passa, porque isso que é importante, né? Porque as pessoas precisam se identificar com a situação que as pessoas vivem. Eu tenho um paciente que, por várias vezes, eu estou esperando no horário, tudo certo, a mãe manda mensagem, estou esperando o Uber. Daqui a 10 minutos, a mãe manda mensagem. O Uber cancelou, aí daqui a pouco o outro cancelou, não posso mais levar porque ele já está desregulado enquanto está esperando o Uber, porque o tempo de espera dele ainda é muito curto, né? Até o nosso objetivo com ele, primeiro, é o tempo de espera. Então, assim, por que é importante a gente dar exemplo? Porque são muitos desafios, os desafios não são pequenos, eles são muito grandes. Tem um outro paciente que também, nível 1 de suporte, começamos a trabalhar em musicoterapia, ele se desenvolvendo, cantando muito bem. A irmã, 3 do suporte, não se adaptando a medicações, e a mãe troca, tenta remédio X, remédio Y, aí tira, aí tem que desmamar, aí vem sintomas, e acaba que ela consegue levar esse paciente uma vez por mês. Ele fica frustrado, porque é um momento para ele muito prazeroso, porque esse é o hiperfoco dele. Ela fica culpada, porque ela não consegue dar conta de sair com a filha e levar, porque ela precisa levar a filha junto. Mas ela manda mensagem: hoje ela não está bem para sair. Olha o desafio, né? Então a gente não pensa nessa logística, né? A gente pensa que assim, faltou, e aí, não, o desafio é muito grande. Então, a compreensão sobre essa família precisa ser muito grande. E muitas vezes, quando ela me manda essa mensagem, estava todo mundo pronto e arrumado. A minha filha se desregulou, tia, eu não vou conseguir chegar, eu faço chamada de vídeo com ela para acalmá-la. Olha, calma, semana que vem vamos tentar assim. O que você acha que foi o gatilho? Foi sair? Vamos trabalhar o gatilho dela para o irmão poder chegar à terapia. Olha que coisa mais desafiadora e mais frustrante para ela, porque ela não consegue deixar o filho que precisa da terapia chegar lá, porque também tem a irmã que nem sempre consegue sair. Está toda arrumada, está tudo pronto. De repente, aí a gente está procurando os gatilhos. E quanto tempo isso vai levar? E o processo? E como essas mães sofrem também com os processos, né? Esperando que aquela criança evolua. E a gente sabe que são processos tão lentos, né? Por isso elas também têm que ser muito ouvidas e muito informadas. Porque muitas vezes o sofrimento materno, paterno, enfim, do responsável, ele é muito, a gente hoje está falando aqui muito para as mães, que ficam realmente muito mais sobrecarregadas, muitas vezes essa informação precisa chegar de forma muito clara. O terapeuta tem que ser muito claro, porque isso traz para a mãe um alívio, porque ela pode estar esperando naquele momento uma coisa que a gente ainda está trabalhando lá atrás. Então, quando essa mãe tem uma informação de ele está nesse estágio, porque ele está nesse estágio, a terapeuta me falou, essa frustração diminui, as coisas fluem melhor na vida das pessoas, né? Mari, que está muito em sala de aula, vê muito isso, por exemplo, quanto à alfabetização, né, Mari? Que tem que estar lendo, que tem que estar escrevendo. Isso a gente vê frustração, às vezes, até nos pais que esperam muito, né? Então, assim, cada criança é única, cada criança é uma, então uns aprendem com mais facilidade, outros não. Então, às vezes, a gente tem que conversar que a gente tem que dar tempo ao tempo, sim. E é devagar. Pressionar vai piorar. A criança regride mais ainda. Aí ela não vai querer ir para a escola, vai começar a regredir. Ao invés de ela evoluir, ela regride. Então, assim, muitos pais não tem que realmente relaxar um pouquinho, né? Escutar os professores, os terapeutas, né? Porque, assim, nós estamos muito com aquela criança, né? O ambiente dentro de casa é uma coisa,
né? Eles inseridos em outro ambiente, com outros estímulos, com mais crianças, outras pessoas, é diferente. Então, isso gera toda uma alteração e a gente vê coisas, muitas vezes, que os pais em casa não veem. Né? Então, os pais têm que realmente ter aquela escuta, né? Escutar. É aquilo que a gente já escutou da Elisa mesmo, outras mães, que realmente precisa ter a escuta. Né? Eu sei que às vezes a aceitação é difícil, né? Mas tentar ver com outro olhar. Eu acho que é o Você que eu... sabe, Mari, que você falando isso, hoje eu assisti um vídeo do Lucelmo Lacerda, que eu acredito que a maioria das mães também sigam, porque né, ele é um doutor em relação a tudo, ao autismo, enfim, e ele falando muito sobre o professor que precisa ter a fala, e eu vou me aprofundar para a gente até trazer um vídeo mais embasado sobre isso, buscando ali promover um projeto de lei em que o professor possa ter uma fala que ainda não é autorizada e precisa, para essas mães ficarem mais tranquilas, né? Tirarem assim, poxa, mas não está alfabetizado, poxa, mas ainda não aprendeu isso. E ele traz essa fala, inclusive, gente, pensando aqui em todas essas frustrações da mãe, um outro vídeo que eu estava assistindo hoje do Paulo Liberaleso, também, porque a gente fica estudando né, eles o dia inteiro, cursos que a gente também faz com eles, e ele falando sobre a gente informar as mães para que elas se sintam menos frustradas da relevância dos conteúdos. Uma criança autista de suporte nível 2, 3, está lá na sala de aula, às vezes até 1, é importante que ela saiba equação do segundo grau, sobre a Revolução Francesa, né? Porque às vezes os pais têm que estudar para a prova, ele tem que conseguir dar conta, ele tem que responder. Então, essa mãe também tem que ir lá se posicionar e precisa ir do aval do terapeuta, e o Lucelmo dizendo que é o professor também que precisa chegar nesse lugar, que ainda não pode, para poder dizer o que é importante que essa criança aprenda. Né? Para esses pais também, a mãe, hoje para a mãe, não sinta e não veja o seu filho como um filho atrasado. Não, ela compreenda o que é relevante. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso ficar ali martelando para a minha criança aprender de 1 a 10. 1, 2, 3, tá, para ela saber contar isso, mostrar ali no ambiente escolar, para todo mundo, olha, ele já está contando até 10. Tá, mas vamos pensar, se você perguntar para ela, o que é mais caro? Um relógio ou um cotonete? Isso ela é muito mais importante, isso é muito mais relevante ela saber. Seria uma matemática aplicada à realidade daquela criança, daquele aprendente, em qualquer idade. Né? Então, olha quanta coisa a gente tem que levar de informação para essa mãe, para que ela não se culpe e não exija. Né? Porque a gente, às vezes, vê muitas mães ali sofrendo, pagando professor para uma criança decorar ou repetir alguma coisa que não vai ter sentido real na vida dela. Ela precisa saber valores. O que custa o quê? Para quando ela for adulta ou quando ela precisar de autonomia, essa mãe precisa entender. E é a gente que tem que levar essa informação. Porque existe uma escola que cobra, e aí? Como fica, né? Então, e aí a gente acaba também pensando, né, voltando ali à rotina, né? Algumas mães realmente não têm o que fazer, né, gente? A gente teve um outro exemplo, o exemplo a entrevista da Elisa foi muito importante para a gente, porque ela foi dando muitos exemplos da vida dela, né? E ela chegou, né, a falar do Réveillon, como é que era o Réveillon. Ela teve que mudar, a família toda teve que mudar a rotina, mas sempre cai na mãe, né? A mãe sempre que carrega nas costas, né, a coisa mais pesada. E ela abriu a mão, né, ela abriu mão mesmo de ficar com a família no Réveillon para ficar com o filho em casa,
por causa dos barulhos, por causa dos fogos, por causa do tumulto, por causa, né, de um monte de coisa. E pensando até na parte profissional, muitas mães largam as suas profissões e não tem jeito, e elas vão precisar, porque não tem quem ajude. Como a gente falou, quando a mãe tem um suporte, né, que a pessoa ajude, que tem ali um pai presente, tem uma avó, tem alguém que possa ajudar, ótimo. Mas a gente vê tantos casos que essa mãe é sozinha, e aí como que ela vai viver? Ela vai viver da bolsa, né, que ela tem direito, que o filho tem direito, e ela tem que largar o trabalho dela. E aí a gente fala de saúde mental, né, para essa mãe, coitada, como é que ela vai ter saúde mental, gente? De onde que ela vai tirar esse tempo? Como é que a gente pode estimular e falar alguma coisa para essa mãe que vai deixar ela mais confortável? Seria esse momento aqui, no caso. Ela está com o filho em casa, e aí ela pode vir aqui e falar com a gente, né? Isso seria uma hora para ela desabafar. É um momento que ela tem para ela falar. É uma terapia, né? Não deixa de ser. Ela está dentro da casa dela. Então, a gente tem que Isso, começar a gente, pensar em estratégias, né, para essas em mães, né? estratégia. E a gente dá esses exemplos, gente, porque, assim, é para redução mesmo. É a redução de frustração, de desafio, de, poxa, na escola, né, como eu acabei de dizer, muitas vezes tem essas questões que ali a mãe está se matando, será que é necessário? Não. Como a Dani disse, a saúde mental, Mari mostrando aqui dentro da sala de aula, porque é uma mãe que está o tempo inteiro tentando suprir, suprir, suprir. Então, a gente precisa mostrar o que é relevante, como é que você pode, mãe, tentar encontrar um caminho. Por isso que o Lab abre muitas portas para isso, não só aqui, como presencialmente, né, com o grupo, para que essas mães possam dizer, puxa, mas aí quando chega a época de prova, ai, mas aí quando chega final do ano, ai, mas aí quando eu tenho que ir no salão, ai, quando eu tenho... E a gente pode ir tirando essas camisas que todo mundo veste, porque socialmente a gente foi acostumado assim, a gente acaba nem refletindo. Então, essa rotina, ela pode ser otimizada se a gente puder trazer informação de quantas coisas são realmente necessárias, porque não tem jeito, a quantidade de terapias e escola, mas quantas outras coisas a gente pode reduzir? Né, Dani, né, Mari? Será que a gente precisa que essa criança fique na escola 4 horas? Será que essa criança precisa de participar de todas? Enfim, quantas coisas podem ser debatidas aqui para a gente tentar mostrar para a mãe que a rotina pode ser otimizada. Isso é muito importante também, né? A gente falar desses conteúdos, que aí a gente bate naquela tecla que eu sou favorável, posso ser massacrada, mas eu sou favorável ao Lucelmo, eu sou favorável a vários que são ali, eles defendem a escola específica para determinados alunos, que são, né, a escola especial, que é chamada de escola especial, mas pode mudar o nome depois, não sei, mas eu acho que tinha que ter um ambiente mais apropriado para receber essas crianças. Sim. A minha fala, né? Eu tenho certeza que vocês pensam da mesma maneira. É o que a Ju estava falando. O que vai adiantar para uma criança estar numa sala que está sendo ensinada a equação do segundo grau que ela não vai usar, mas seria muito mais importante pegar essa criança e sair com ela e ensinar ela a fazer uma compra. Isso ia ser muito, né? Isso ia ser muito mais, assim, é muito mais necessário para essa criança do que estar dentro de um ambiente restrito que ela não vai aprender, que para ela não vai fazer diferença e que vai até interromper um aprendizado dos outros, porque acaba atrapalhando, a criança desregula, a gente sabe como é, e aí acaba, né, criando confusões dentro da sala de aula. Então, a professora, coitada, ela não consegue dar conta. Então, eu acho que é isso, sabe? Tinha que ter uma escola com os ambientes apropriados para determinados distúrbios, transtornos, porque a gente sabe que o espectro, no caso do autista, a gente está falando de uma diversidade muito grande de características. Sim. Então, se aquela criança ela gosta de desenho, se ela gosta de música, se ela gosta de arte, tinha que ter uma escola com horário específico para isso. Ela cansou naquele momento, mas ela gosta de uma outra coisa, leva para um outro ambiente, vários ambientes, né? Isso ia ser o ideal, gente. Eu vi no dia no Instagram, eu não sei qual foi o estado, tá? Não vou me lembrar. Eu acho que, eu tenho quase certeza que é no Nordeste. Que tem eu não sei se é prefeito, sinceramente, eu não sei mesmo, que até se eu soubesse não ia falar aqui para fazer campanha política para ninguém, mas eu vou até depois tentar me informar, mas estava sendo inaugurado, ou vai ser inaugurado, uma escola assim,
com vários ambientes para receber esses alunos. E o prefeito estava com orgulho, sabe? Ele estava explicando cada coisa interessante, que cada sala era para alguma coisa, uma sala para regular a criança, ia ter uma sala ali para a criança se acalmar, ia ter a sala para a criança que gosta de artes, ia ter uma sala de música. Gente, tão legal. E outra coisa também que eu vi muito interessante também, que a gente fica vendo no Instagram, né? Tudo vai aparecendo para a gente que lida com esses assuntos. No aeroporto, no Galeão, não sei se vocês viram isso também, existe uma sala, olha que coisa mais inteligente. Vocês já pensaram numa criança viajar de avião, uma criança autista, suporte 3, suporte 2, ou suporte 1, né? Ou qualquer outra criança que tenha um problema de medo com o avião. Tem tanto adulto que tem medo, né? Então tem uma sala especial dentro do Galeão, onde a criança vai entrar, existem as poltronas iguaizinhas do avião, com janelinha igualzinha ao do avião, com uma imagem, né? Uma imagem que não é real, do céu, com nuvem, para a criança sentar ali e já ir se ambientalizando, né? Se sentindo dentro do avião. Eu achei isso tão interessante. Por que as pessoas não têm esse olhar, né? Por que tem que enfiar a criança numa sala de aula com 30 alunos para ensinar a equação de segundo grau se a criança não vai usar isso nunca? Por que não fazem diferente? Por que o olhar não é outro? Aí o Luciano, ó, eu amo o Luciano por isso, porque ele defende essa ideia. Tomara que ele assista isso. Tomara que ele mande uma gravação para ele. Eu tinha visto ele falando sobre essas coisas da escola, né? Não é só ele, né, gente? A gente segue outras pessoas, pais de autistas também, que vêm lutando muito por uma escola diferente, né? Existem pessoas que estão lutando aí, e eu sou muito fã mesmo. Nós somos muito fãs, porque a gente sabe o quanto que é importante a gente ter uma escola diferente, porque nós não somos iguais. Então, vamos respeitar essas diferenças, colocando cada um dentro da sua habilidade, do que gosta de fazer, para você poder estimular que aquilo seja melhor ainda, né? E essa criança se aí, Dani, onde isso vai realmente pegar lá na rotina da mãe? Se a criança tem um espaço dessa forma, construído dessa forma, com esse olhar, a chance de passar, a mãe deixou a criança, foi para o trabalho, daqui a 15 minutos, volta. Nossa, porque essa criança tem outro lugar. Então, a chance dessa mãe, aí entra a questão da saúde mental, porque o nível de ansiedade dela vai ser bem menor, porque ela confia e sabe que em 10, 15 minutos ninguém vai telefonar para ela para mandar ela voltar correndo, porque as coisas vão fluir, né? Olha quanta coisa a gente está falando aqui que impacta na rotina da mãe. Exato. Na autonomia que a mãe... Nossa, a gente ouve isso de todas as mães. Eu preciso que meu filho seja autônomo. E aí a gente pensa, que movimentos são feitos para essa autonomia? E, como a Dani falou, ir ao supermercado, que é um projeto que a gente tem no Lab, né? A gente tem no Lab de levar... os autistas, não só autistas, crianças que precisam, porque muitas crianças, mesmo que não estejam no espectro, têm traços autísticos, características para serem trabalhadas, ir ao supermercado, fazer um encontro com esse grupo, para que os pais comecem a relaxar, porque muitos pais, na sua rotina, param de sair. Eu não vou sair, eu não vou a um shopping, eu não vou, muita mãe não vai a lugar nenhum, porque sabe que vai ter que dar conta, de repente, de algo muito difícil. Então, esses encontros que o Lab tem, essa coisa de promover do grupo, é para que como disse a Elisa, lindamente, empresta o óculos para o outro. Uhum. Olha a minha visão, né? Gente, vocês têm que ver lá no podcast... a Elisa falando para compreender. Por que a gente está falando tanto da Elisa? Porque é uma mãe que tem uma vivência, um filho que está com 15 anos, nível de suporte 3, e passou por muitas coisas. Então, a gente está trazendo ela muito aqui como referência, mas poderia trazer muitas mães, né? Tem mães que, às vezes, estão lá no consultório, eu percebo que a criança começa a ter um pouquinho de resistência, e quando eu volto eu sinto aquela mãe quase passando mal, porque ela não sabe. Então, os espaços são para otimizar,
precisam ser, né? Eles precisam ser para otimizar, para todo mundo. Fala, Mari. Eu até voltando nessa questão da escola, né? Que eu vi também no Marcelo sempre falando também, que ele, como funciona lá fora, né? Em outro país lá fora. Ele falou que lá realmente funciona. Aqui, infelizmente, no nosso país, que não funciona, porque realmente requer pessoas preparadas, realmente tem uma sala realmente diferente, diferenciada. Eles ficam inseridos na sala, mas eles veem quando estão se desregulando, ou o professor vê, encaminha esse aluno para essa sala. Eles vão lá, se estabilizam, mas tem um profissional adequado para atender. Né? Então, assim, isso custa. E é o caso que, infelizmente, né, não temos no nosso país, esse é o problema, um incentivo, esse olhar, sabe, colocar realmente para funcionar. Né? Algo que realmente funcione. Não é uma coisa só para encher lá e deixar, não, é para frequentar. Entendeu? Então, isso impacta, né, Mari? Isso que impacta na rotina das mães. Elas não terem paz e sossego. Exatamente. Ela não tem tranquilidade, ela não tem paz, porque ela entregou aquele filho, ela não sabe se daqui a 10 minutos ela vai ser chamada. Então, como é que ela vai marcar um médico, vai marcar uma academia, vai pagar alguma coisa, se ela não sabe se ela realmente vai conseguir frequentar? E as escolas brasileiras... Ela não tem tranquilidade. Essas escolas que você está falando, Mari, fora do país, eu já vi alguns exemplos, são no máximo 5 carteiras, 5 crianças, com 3 pessoas trabalhando. São 3 pessoas ali trabalhando. Então, você entrega teu filho, você sabe que você não vai ter problema ali. Porque você tem o suporte. Tem suporte. Adequado. Realmente Agora você assim. coloca uma criança numa sala de 30, que a professora, coitada, não dá conta, nem dos 30, que dirá de mais 5, 6, que tem 2 com laudo, o resto sem laudo, e aí a criança desregula e ela tem que alfabetizar, ou então tem que ensinar outra disciplina. Mas assim, né? Até poder, quer botar, tudo bem, mas tinha que ter uma sala preparada e com profissionais realmente disponibilizados para aqueles alunos. Mas realmente eu acho sim que existem crianças que aprendem sim, né? Aprendem, dependendo do suporte, né, Gil? A criança vai aprender matemática ou ela vai aprender português, mas vai ter um momento ali da sala de aula que ela não vai aguentar mais ficar ali. Ela tem um tempo. Sim. Então, nesse momento, é que tem que ter um outro ambiente para ela ir, sabe? Porque vocês sabem que os autistas, né? A gente nem está falando só de autista, estou falando no geral, né? Síndrome de Down, por exemplo. Eu atendo uma menina que ela tem síndrome de Down e ela é muito hiperativa. Além disso, ela ainda tem o TDAH. Ela não consegue ficar sentada na sala durante 4 horas, sabe? Não dá. Mas ela aprende. Ela escreve o nomezinho dela, é uma graça, uma delícia, eu adoro ela. Mas tem momento que tem que sair dali, tem que ter uma outra sala com outros estímulos para ela. É isso, né? E a gente tem que olhar para cada caso diferente. Por isso que eu acho que tinha que ter uma escola com vários ambientes. Né, para ter, porque é uma diversidade muito grande. Tem um aluno que realmente vai aprender equação de 2º grau? Vai ter. Né? Um aluno neurodivergente vai aprender porque ele gosta, porque ele tem, né, não sei, facilidade para aquilo, mas o resto não. Então, nesse momento, o que faz? Leva para uma outra sala, faz uma outra atividade, né? Eu acho que é isso. E aí eu achei até interessante quando ele falou dessa sala, que também são professores, só que professores também, realmente, que ensinam ali, são preparados para esses alunos. Que quando eles se estabilizam, tem aquele processo todo, ele também engaja aquela matéria, vamos dizer, a matemática. Ele tenta depois inserir, ele faz com o aluno, mas está separado, que é diferente ficar no meio de 30, é diferente ficar no meio de 3, 2. Gente, olha só que engraçado. As professoras, né, vão para dentro de sala, a gente vai por quê? Por que isso tem a ver com a rotina da mãe? Porque a angústia é muito grande. Gente, o que a gente mais escuta? O que a gente mais escuta é a angústia em relação à escola, em atender ao que a escola precisa. Então, a gente precisa mesmo falar de escolas, e isso tudo muito para algumas escolas, algumas diretoras têm abertura para uma mãe chegar e se posicionar e dar ideias, sabe? Então, nós aqui como professoras, que vemos também professoras, vemos muitas queixas das mães,
O que atrapalha muito a rotina das mães é ter que atender às demandas escolares. Além de, olha, a gente pontuou aqui desde o começo, a mãe que não tem tempo para ela, a mãe que não pode sair sem a criança, a mãe que não sai porque não sabe como agir com a criança, a escola que não consegue colaborar com a presença ali diária do seu aluno, e essas são as demandas que fazem essa mãe, muitas vezes, adoecer, porque essa mãe não tem rotina, e a escola realmente, eu acho que ela grita nesse sentido, das mães que precisarem, eu preciso, quantos pacientes eu recebo que a queixa da mãe é, ele está indo para tal ano, ele não está ainda com conteúdo XYZ, e a escola. Então, para vocês entenderem por que a gente traz muito isso, informações de coisas que às vezes são simples, e algumas escolas têm abertura para falar, não todas. Mas se começar um movimento, se a gente começa daqui, uma sementinha, plantando uma sementinha, para que isso cresça, para que isso venha acontecer, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muito na rotina de muitas mães, porque a gente já luta por isso, tá? A gente já briga muito por isso. O Paulo Liberalesso, já ouviu falar dele também, né, Gil? Você também acompanha ele, né? Ele, acho Muitos que foi ele é atenções com maravilhoso ele. também. Ele tem as mesmas ideias do Lucelma, ele defende as mesmas coisas, né? Eu não sei, não tenho certeza se foi ele que até mostrou isso, eu achei bem interessante, porque, assim, vamos ver, vamos pensar juntas aqui. Ele mostrou uma fala de uma mãe, até um vídeo que uma mãe postou no Instagram, a mãe falando que ela chegou atrasada na escola, por esses N fatores aí que a gente tem falado, né? Uber e ônibus e não sei o quê, a mãe chegou atrasada. A criança chegou desregulada, era um suporte 3 de autista. E aí a criança bateu na professora. E aí teve que chamar a mãe. E isso, assim, logo no início, a mãe por conta, né? A mãe danada da vida falando no vídeo gravado que ela achava um absurdo, que a escola tem que dar conta, porque a criança bateu, porque a criança estava desregulada, mas a escola que tem que regular. Aí o Paulo, né, numa fala muito coerente, falou: mãe, eu entendo você, até porque eu sou pai de autista. Então eu te entendo, eu entendo seu sofrimento, eu entendo sua dor, mas professor não é pago para apanhar. Professor não está ali para apanhar também. Então, se a criança já chegou desregulada, isso que é muito, a gente está falando da rotina, e olha como é que é complicado também para essa mãe. Essa mãe precisa colocar a criança na escola. Ela chegou atrasada, a criança desregulou, porque atrasou tudo, a gente sabe que tem criança, né? Desregulou, mas ela teve que deixar. A criança saiu batendo e todo mundo bateu na professora. Aí ela, nervosa, colocou a culpa na professora. E ele falando: não, a culpa não é da professora, a culpa não é sua, não tem culpado nisso tudo, né? Mas é toda uma logística. Ela realmente não poderia ter levado a criança desregulada. Não, mas E aí a a gente gente pensa, pensa, como que esse ela sistema, né, Dani? olha só, o que ela ia fazer se ela É. precisa trabalhar? E ela ia deixar com quem? Mas mal ela foi embora, já foi chamada para pegar a criança, porque a criança saiu batendo em todo mundo. Então, é muito difícil da gente chegar a um denominador comum, né? Como Sim, por resolver isso aqui a gente está provocando isso aí. para ouvir de vocês e até a gente poder também é, direcionar, né, os nossos vídeos, tudo que a gente já no Lab estuda e trabalha, porque hoje a gente veio para pipocar. Vamos A jogar, gente está aqui só de porque conversa. vamos trazer todas as dores que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, para mostrar o que essa mãe passa, né? Então, é um momento, hoje, que a gente espera muito que vocês se coloquem, que vocês tragam para a gente: eu vivo isso, eu concordo com isso, eu sugiro isso, para a gente poder ter mais informação e trazer melhores estratégias para que a vida da mãe Experiência, seja né? facilitada.
A experiência que cada mãe passa, né? Seria um momento aqui da gente deixar essa mãe falar, e aí aquela mãe que também está assistindo a live, ela vai se identificar, e talvez ela fale, poxa, isso aqui eu não usei, isso aqui eu não fiz, isso que essa mãe está fazendo, eu nunca fiz. Ah, isso que essa mãe está passando, eu também passo. Então não sou só eu que sofro, tem mais gente que passa pelo que eu passo. Então você se encontra, né, no mesmo grupo, né? E você não se sente tão sozinha. Porque você percebe que não é só você que está passando por isso. Existem outras mães que estão passando por isso. E a gente quer aqui ouvir e ajudar, orientar, desabafar. Tem um momento que, de repente, seu filho está aqui na sua casa, você está olhando, mas você está fazendo uma terapia aqui com a gente. Está falando, está desabafando e a gente está te ouvindo. E quem sabe você não vai utilizar alguma coisa que vai melhorar a vida do seu filho e a sua vida também. Né? De repente, você vai colocar alguma coisa que a gente falou aqui em prática e que vai ajudar bastante na sua vida. Ou talvez não, ou talvez você fale, poxa, e aí, não, me ajuda, o que eu posso fazer? E a gente vai tentar ajudar, né? Esse é o objetivo daqui. Isso aí. Então, pessoal, na próxima live a gente quer ter, né, essa colaboração de vocês aí para direcionar todas as nossas informações que a gente vai trazer. A gente também quer fazer uma live, porque é uma coisa que também tem chegado muito sobre hiperfoco, objeto de apego. A gente tem vídeos aí no YouTube falando sobre, já falando um pouquinho, mas a gente quer fazer live para trazer estratégia e realidades a respeito disso. E a gente espera que tenha contribuído, de alguma forma, para mostrar que vocês não estão sozinhos, que a gente compreende, que a gente não julga, que a gente está aqui para dar a mão, né, para realmente acolher essas famílias, essas mães. Né? Hoje a gente está aqui para as mães. Apesar de ser Dia dos Pais, eu não sei que dia que vocês vão estar vendo essa live, né? Porque isso aqui vai ficar gravado, amanhã é Dia dos Pais, mas hoje a gente quis dedicar para as mães, né? Mas, gente, assim, nós da Equipe Lab, nós estamos começando. Então, a gente tem aí em torno de 2 meses, né, Gil, mais ou menos? Já tem uns 2 meses. Vindo para as redes, sim. A gente está começando a trazer... Bem pouco, o YouTube é bem pouquinho, por isso que vocês estão vendo que tem poucos inscritos, mas a ideia é que vocês nos ajudem também a divulgar o nosso trabalho, que a gente consiga pegar bastante mães, famílias, avós, assim, que a gente consiga trazer para cá, para perto da gente, para a gente poder ajudar. Então, divulguem, ajudem a divulgar. Nós vamos começar a ter horários fixos. A gente está fazendo testes, né, de horários que, de repente, vai ter mais gente para ver. Então, a gente ainda não tem um horário fixo, um dia fixo, mas a gente já tem pensado nessa ideia. Vejam depois, curtam, sigam a nossa página, se inscrevam no nosso canal, por favor, porque isso ajuda muito a gente. E aperte o sininho para quando tiver novidade vocês saberem também, né? A ideia é essa. Isso. Falem, deixem sugestão, perguntas, a gente, né, vai procurar também algumas outras alternativas, alguma coisa a gente vai ajudar, né? Com certeza. A gente não vai deixar ninguém sem nenhuma ajuda. Não, e a gente tem outros canais aí, outras redes, vocês podem seguir a gente Instagram, existem todas as redes, nós estamos, não vamos ficar falando aqui, né? Mas a gente tem todos os canais, nós estamos, é só procurar lá, Lab Conexão Sinapse, nós estamos em todos os canais. E coloquem aqui, gente, por favor, se vocês gostaram, se vocês acham então também que pode, alguém da família de vocês, que pode ser interessante esse momento, compartilhe também com essa pessoa, que talvez vai ajudar bastante ela, né? A ideia é essa. E obrigada, muito obrigada por mais um momento, gente. Obrigada. Boa noite, mães. Obrigada, mães, por estarem, mesmo que assistam depois, né? Tomara que ajudem vocês aí em alguma coisa e não deixem de comentar aqui a sugestão de temas, né? Outras coisas que nós podemos também falar, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Mari, Gil. Até uma próxima, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.